mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Uns jovens resolveram evangelizar numa praça. Pegaram vários folhetos evangélicos e passaram o dia distribuindo. Cada pessoa que passava ganhava um folheto. Naquela praça tinha todo tipo de gente. Trabalhadores que passavam apressadamente, aposentados que matavam o tempo, crianças que brincavam, mendigos que estavam ali encostados, bêbados, embriagados, muita gente, todo tipo de gente. E os jovens evangelizando, entregando o folheto com muita dedicação, com muito carinho. Por favor, leia, Deus tem uma palavra para você. E assim eles iam distribuindo. Naquela praça, uma pessoa ganhou um folheto. E quando viu que era um folheto falando de Deus, de Jesus, da Bíblia, falou: essa droga, isso é coisa de crente. Pegou o folheto, mas rasgou e falou: vou rasgar de um jeito que ninguém vai conseguir ler. E rasgou, picou e jogou tudo pro alto. E o vento levou aqueles pedacinhos de papéis. Acontece que naquela praça, deitado no chão, estava um homem que há muitos e muitos anos era mendigo. Começou bebendo e por causa da bebida perdeu o emprego. Como não conseguia parar em serviço nenhum, acabou na rua, a família o abandonou e agora ele estava ali, um verdadeiro farrapo humano, deitado no chão da praça. E ele abriu os olhos e estava ventando. O vento trazia poeira, trazia sujeira, trazia folhas de árvores, trazia papéis e trouxe um pedacinho daquele folhetinho que o ímpio havia rasgado em centenas de pedaços. E um pedacinho daquele folheto parou na sua mão. E ele pegou aquele pedacinho de papel e leu. E estava escrito assim: e Jesus disse. E mais nada. Ele leu de novo aquele pedacinho de papel, virou do outro lado e não tinha mais nada escrito, apenas a frase: e Jesus disse. Que ele ficou olhando aquilo e pensando: o que foi que Jesus disse? E ele ficou o dia inteiro com aquele pedacinho de papel na mão, pensando: e Jesus disse o quê? E ficou meditando. Não conseguia jogar fora aquele pedacinho de papel, mas não tinha mais nada escrito. Porém, uma curiosidade foi tomando conta da sua alma. E ele olhava o papel e lia: e Jesus disse. Mas o que foi que Jesus disse? Que ele ficou curioso. O que foi que Jesus disse? O dia foi passando. Ele nem se lembrou de comer, nem se lembrou de beber, nem se lembrou de nada. Ele ficava o tempo todo olhando para aquele pedacinho de papel que estava escrito: e Jesus disse. Mas disse o quê? E aquela pergunta martelava na sua mente: o que foi que Jesus disse? A praça foi ficando deserta, era centro de cidade, só tinha movimento durante o dia. E ele continuava com aquele pequeno pedaço de papel que continha essa única frase escrita: e Jesus disse. E Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Aí ele se lembrou que naquela mesma praça, quase na esquina, tinha uma igreja de crente. Ele falou: eu vou hoje nessa igreja. Eu preciso descobrir o que foi que Jesus disse. E ele ficou esperando até às 7 horas da noite, quando o pastor veio e abriu a igreja.
E ele teve vergonha de falar com o pastor. Ele pensou: eu vou assistir à reunião, vou ficar no fundo da igreja, nas últimas fileiras. Quem sabe eu descubro o que Jesus disse. E ele ficou sentado lá atrás. Ele cheirava mal, estava sujo, maltrapilho, barbudo, as unhas crescidas, um aspecto horrível. Os irmãos que chegavam para a reunião não faziam discriminação, mas acontece que ele cheirava tão mal que era impossível alguém ficar sentado perto dele. O ar era irrespirável. Ele continuava olhando aquele pedacinho de papel que o ímpio que ganhou o folheto fez questão de cortar em 1000 pedaços e jogou para o alto como quem diz: ninguém vai conseguir ler isto. Mas um pedacinho de papel, levado pelo vento, foi parar na mão daquele mendigo e alcoólatra, e ele estava há horas meditando naquela pequena leitura, naquela única frase que estava escrita no pedacinho de papel. E Jesus disse, e ele queria saber o que foi que Jesus disse. E ele assistiu à reunião. Mas ele mal conseguia prestar atenção no que o pastor dizia, porque ele só olhava para o pedacinho de papel na sua mão e estava escrito: e Jesus disse. Acabou a reunião e todos os irmãos foram embora para suas casas e só ficou o mendigo e o pastor. E o pastor, vendo aquele homem ali no fundo maltrapilho, disse a ele: amigo, eu tenho que fechar a igreja, a reunião já acabou. E ele disse: eu sei, pastor, eu sei que a reunião acabou. É que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. E o pastor disse: pois não. O pastor pensou que ele iria pedir dinheiro, pousada, alguma coisa. E ele disse: pastor, eu moro nessa praça aí na frente. Eu vivo ali já tem anos. E hoje, na hora que eu abri os meus olhos, porque estava ventando muito, vieram folhas de árvores, e lixo, e sujeira, e poeira no meu corpo, e veio esse pedacinho de papel também, que está escrito: e Jesus disse. E ele estendeu aquele pedacinho de papel para o pastor, e a primeira coisa que o pastor olhou foi atrás para ver se tinha mais alguma coisa escrita, e não tinha mais nada escrito naquele pedacinho de papel, a não ser a frase: e Jesus disse. Sim, e daí, meu amigo? E o mendigo perguntou ao pastor: pastor, o que foi que Jesus disse? Me diga, pastor, o que foi que Jesus disse? E o pastor, vendo que aquele mendigo estava precisando de uma palavra que satisfizesse a sua curiosidade e também a sua alma, uma palavra que estava pronta na boca de Deus para dizer a ele, aquele pastor disse: meu amigo, Jesus Cristo falou muitas coisas, muitas e muitas coisas belas, palavras que nunca ninguém disse antes, mas há algumas que eu posso dizer a você e que se encaixam perfeitamente no seu caso. Entre outras coisas que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E quando o pastor disse isso, não apenas o estômago faminto do mendigo roncou, mas o seu coração também. Ele estava precisando ouvir esta palavra, mas o pastor continuou dizendo: Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E mais uma vez os olhos daquele mendigo brilharam. Porém, o pastor continuou falando e ele afirmou: Jesus também disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E o pastor apenas estava citando o que Jesus disse, mas naquela hora, parecia que o próprio Jesus estava falando com aquele homem. Ele disse, sim, eu creio. E o pastor afirmou, Jesus ainda disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E naquele momento, o mendigo já estava de joelhos, e ele dizia, eu quero entrar no caminho, eu quero comer o pão da vida, eu quero a luz do mundo que me tira das trevas, eu quero a vida e a vida de verdade, eu quero que ele me ressuscite, porque eu estava como morto. E naquele momento, com lágrimas nos olhos, ele recebeu Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Você sabe por quê que nós estamos distribuindo tantos folhetos nas ruas, nas praças, nos ônibus, nos trens? Você sabe por quê nós estamos falando tanto através das rádios e das televisões? Você sabe por que estamos sempre anunciando a palavra em todo o tempo? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Quantos há que pegam folhetos evangelísticos e rasgam dizendo, isso é de crente? São apenas preconceituosos, jogam fora a grande oportunidade de suas vidas. Escute aqui, isso não é uma palavra de crente, não. Isto é a palavra de Deus. É Jesus falando com você. Até quando você vai estar faminto desse jeito? Até quando você estará nas trevas? Até quando você estará no pó da terra? Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo que te tira das trevas. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida que te põe de pé. Até quando você vai estar perdido neste mundo, sabendo agora que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Meu querido, minha querida, abra o teu coração. Jesus está falando com você agora. Receba-o neste momento como teu único, suficiente, exclusivo Salvador, e você vai tomar posse da vida eterna. Estamos repetindo isso o tempo todo. Estamos falando em todo o tempo. Você sabe por quê? Porque o profeta Isaías foi usado por Deus para escrever, e não é Isaías que está te falando no seu livro, capítulo 55, versículo 11, mas é o próprio Deus que te diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está usando a minha boca, mas quem está enviando a palavra é o próprio Espírito Santo. Saia da miséria, saia das trevas, saia da escuridão, saia do cemitério, saia da encruzilhada da morte, saia do inferno, e neste momento agora tome posse da vida através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que hoje mesmo falou com você. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito, o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida.